Última hora. Justiça decide soltar o homem acusado de destruir o relógio histórico do 8 de janeiro dentro do Planalto, em Brasília. E o mais chocante, sem tornozeleira eletrônica ele foi para casa. Enquanto isso, a Débora, que segue presa por muito menos, né? E foi condenada a 17 anos de prisão. E mais um exemplo do que muitos consideram dois pesos e duas medidas dentro do próprio sistema judiciário brasileiro. Afinal, por que alguns ganham liberdade com tanta facilidade, mesmo com imagens, provas e confissão, enquanto outros enfrentam prisões prolongadas sem nenhuma prova, não tem nenhuma imagem comprovando? O caso da Débora e de muitos outros, ou até centenas de pessoas. Estaria se formando uma nova elite jurídica protegida no Brasil? Ele faz uma pergunta: o que há de especial nesse homem de camisa do Bolsonaro que tantos outros investigados não têm? Então, qual é a sua opinião sobre esse fato? E um outro detalhe, foi o TJ Minas que deu a liberdade semiaberta para esse homem. Por que ele não foi tratado como Alexandre de Moraes? E todos os outros estão sendo julgados no STF. Esse teve um julgamento no Tribunal de Justiça de Minas. Então tem muita coisa estranha aí. Concorda comigo? Ele foi solto hoje, né? Esse jovem, esse homem que destruiu as imagens, comprovaram isso, né? Ele teria que ser preso mesmo, porque ele foi um destruidor. Mas já está solto. Antônio Carlos Alves Ferreira, condenado pelo STF a 17 anos de prisão por envolvimento no atos do 8 de janeiro de 2023. Deixou o presídio professor Jaci de Assis, em Uberlândia, Minas Gerais, sem tornozeleira eletrônica. Porque não tinha, né? A desculpa ali, não tem a tornozeleira, vai assim mesmo. Quando tiver, a gente chama você e coloca. Ele ficou conhecido por destruir um relógio histórico no Palácio do Planalto durante a invasão. A decisão judicial se baseou na boa conduta carcerária. Então a Débora não teve uma boa conduta carcerária, né? Os outros que estão doentes, idosos, professores, engenheiros, estão ali doentes. Tem gente ali de 70 e poucos anos, até mais, que estão morrendo na cadeia. Enquanto esse jovem, com a camisa de Bolsonaro, que não tem nada de Bolsonaro, parece que foi tudo uma armação, ele foi solto na data de hoje, de 19 de junho. E na ausência de faltas graves, o tribunal decidiu que não há motivo dele ficar mais preso. E, não tendo tornozeleiras disponíveis no estado no momento, ele foi liberado. Deu preso em 24 de janeiro de 2023, depois de permanecer foragido por cerca de 2 semanas a 3,5 km da sede da Polícia Federal. Ele não resistiu à prisão e foi solto na data de hoje. Mas o que a gente está querendo entender é porque existem provas concretas e ele foi solto. A Débora, entre outros, que não existem provas. Existem imagens, vídeos. Os outros centenas de pessoas que estão presas, primeiramente, estão sendo julgadas no STF. Esse caso aí foi no TJ mesmo. Foi um juiz, não foi o Alexandre de Moraes que liberou ele. Foi um juiz, um desembargador do TJ Minas. E os outros que estão lá doentes, pessoas com câncer, cadeira de roda, até transexual, está lá reclamando de várias coisas que não cometeram nada. Não existe essas imagens aí de depredações do patrimônio público. Não existe. Não existe provas alguma e eles continuam presos e estão pegando penas de até 17 anos de cadeia. São dois pesos e duas medidas. Há muita coisa estranha nisso aí, não é verdade? É o caso dessa mulher aqui. Alexandre de Moraes nega a prisão domiciliar para a mãe que tem 7 filhos. Olha o rosto dela, olha o rosto daquele homem. Sem querer fazer acepção de pessoas. Mas você vê claramente que essa jovem, que não possui nenhuma imagem arrebentando os relógios, cadeiras, nada disso, ela continua presa, pegando 17 anos de cadeia, e não dão a ela, né, o semi-aberto para ela ir para casa,
por causa dos seus 7 filhos. E existe uma jurisprudência no judiciário, no STF, que quando uma mulher tem filhos, ela é para ir para casa, numa prisão domiciliar. Mas no caso dessa mulher, que não existem provas nem imagens, ela até agora eles não concederam esse benefício. Por quê? O rapaz que quebrou o relógio já está solto. E essa moça, qual é a diferença entre os dois? Existe igualdade nesse processo? Isso é um caso isolado que eu estou pegando aqui, essa moça. Mas são várias, centenas de pessoas na mesma situação, ou até pior do que essa moça. Não, porque ela tem 7 filhos, é bem delicado. Mas existem idosos de 72 anos que continuam presos e até doentes. E não existem provas. Enquanto que o jovem, o rapaz forte, quebrou o relógio do Planalto, esse merecia estar na cadeia e já foi liberado. Tô aqui agora na Marcha para Jesus, ou é cristão ou é contra a anistia, os dois não dá. Explicando para as pessoas do que se trata a anistia, que nós precisamos lutar pela liberdade de pessoas inocentes que foram presas pelo regime PT-STF. É simplesmente absurdo essas pessoas pegarem 14, 15, 16, 17 anos de cadeia, enquanto você tem do outro lado pessoas do MST, por exemplo, que fazem exatamente a mesma coisa e não acontece nada com eles. Então o que está acontecendo é uma injustiça, é o judiciário utilizando politicamente o seu poder para prender e perseguir os seus desafios políticos. A gente está aqui lutando pela liberdade delas. Sério? Na hora? Adoro o teu trabalho. Com certeza, obrigado. O maior é aquele que tá com a gente. Amém, amigo. Amém. Valeu, obrigadão. Pela anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, amigão. São pessoas inocentes que foram presas pelo STF. Maluco, eu votei no C. Douglas Garcia. O próprio, tudo bom? Tira uma foto do Douglas. Ela escreveu com um batom numa estátua e tá pegando 14 anos de cadeia, porque ela participou de um ato político em Brasília, pela anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, amigão. São pessoas inocentes que foram presas. Ele mesmo. Tranquilo? Eu sempre vejo seus vídeos. Sério? Obrigado. Dia 29 estamos lá. Enquanto que a anistia foi colocada na gaveta pelo Hugo Mota, pelo Congresso Nacional, né, Alcolumbre também, pelo governo, pelo STF. Esse rapaz que já foi deputado estadual de São Paulo está fazendo esse trabalho ali, muito gratificante, pelas pessoas inocentes, que a gente acabou de mostrar aqui, um caso ou outro isolado, mas são centenas de pessoas que se encontram presas injustamente, sem ter cometido coisa alguma, só ter ido num local, numa hora errada, num momento errado, e foram pegas ali, mas sem provas de terem tentado abolir o Estado Democrático de Direito. Seja membro deste canal. Tem acesso e benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.